Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição nós vamos falar de projetos artísticos que exaltam a cultura afro-brasileira. Sobre esse assunto eu converso com Elis Borer, que é cantora, compositora, jornalista e produtora cultural. Elis, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, Vivian. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, abordando esse tema tão importante aqui para São José do Rio Preto. Que bacana. Elis, vou começar falando das suas origens. Você é mineira, nascida em Ouro Preto. Como é que você veio parar aqui em Rio Preto? E por quê? É uma história longa. Na verdade, não muito longa. Eu fechei um carnaval aqui para cantar e conheci um baterista, que é o meu esposo. E aí fui ficando, gravei músicas, então uma história de amor. Que legal! E isso faz quanto tempo já? Já há 13 anos. Muito tempo. Temos uma filha de 10 anos e estamos aí na luta pela música, pela arte até hoje. Que legal! Na apresentação eu citei essa sua vida profissional bastante diversificada. Então, produtora cultural, cantora, compositora, jornalista. O que veio primeiro de tudo isso? Foi a música, porque lá em Ouro Preto é uma cidade que tem um boom cultural, né? Então, o ano inteiro tem eventos, shows, performance cênica. Então, a gente é muito envolvido com arte lá na cidade. Carnaval super famoso. Sim, a gente fala que quem nasce em Ouro Preto já nasce artista. Então, eu comecei muito nova a cantar ali nas repúblicas estudantis, depois fui participar de blocos, né? Os blocos caricatos, também participar de shows em palco. Então, a música veio primeiro. E aí, depois, veio essa vontade de trabalhar com comunicação, porque eu sou muito volúvel. Então, por isso que eu faço várias coisas. Ao mesmo tempo que eu decido ser cantora, eu já quero ser comunicadora. Então, aí foi mais ou menos um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei a estudar comunicação, jornalismo. E aí, como eu estava lá em Ouro Preto, já fiquei presa lá em decorrência da pandemia. Entendi. Fiquei estudando e aí, ao final da pandemia, mais ou menos, um pouquinho antes de terminar, eu falei assim, não dá para ficar sem música. Porque noticiando aqueles números todos os dias, você é jornalista, você sabe disso. A cabeça chegou uma hora que não dava conta daquela realidade tão conta. Triste, né? Todos os dias atualizando aqueles números tristes, né? E a gente não pode fingir que não aconteceu, que a gente precisa passar por esse processo. Eu falei assim, não, eu preciso de uma válvula de escape, preciso voltar para a música, para a arte de uma maneira geral e vou voltar de uma forma mais abrangente, trazendo mais de mim, mais dos meus, mais da minha ancestralidade. Que bacana. E aí foi assim esse processo. E aí hoje você equilibra, vamos dizer assim, um pouquinho de música, um pouquinho de comunicação. Isso. E tem a produção cultural, porque a gente veio da pandemia, mais uma vez, então no meio da pandemia, todo artista teve que aprender a fazer um pouquinho de cada coisa, para poder viver da sua arte, para poder sustentar ali a sua cadeia criativa, né? Que a arte não se faz sozinho, você precisa de uma equipe para poder fazer. E aí eu falei, como que eu vou lidar com isso agora? Não temos muitos recursos. Vou precisar ir para a produção cultural, que eu não vou poder mais agora terceirizar esse trabalho. E aí comecei a estudar também, minha cabeça eu falo que tem um buraco, né? Porque vai estudando, chega uma hora que eu esqueço tudo, mas enfim, vamos fazendo, vamos estudando. E aí consegui aí colocar, também me ajudou, tanto a comunicação como os estudos com produção cultural, me ajudaram a colocar no papel seus tudo projetos. Que eu pensava em fazer e eu não conseguia fazer, viabilizar, né? E Elis, é um pouco meio que um caminho natural de quem quer fazer esse trabalho autoral, a produção, né? Porque às vezes você encontra dificuldade de achar quem vem te ajudar ali e fala, não, sou eu que preciso pôr esse projeto na rua, né? Então acaba sendo natural essa intersecção aí, né? E muitas vezes também a pessoa vem para te ajudar com um projeto pronto. E aí a ideia que você tem, a origem, aquela coisa orgânica, vai se perdendo. Então eu vi muitas músicas, eu não tenho um CD gravado, mas eu tenho músicas gravadas, autorais. E a ideia inicial que eu tinha das músicas, eu via se transformando muito numa coisa que não tinha nada a ver do que eu queria, entendeu? Então, eu me senti na necessidade também de ter esse empoderamento, de bater o pé e falar, olha, eu quero isso, isso e isso, preciso
colocar isso no papel, eu preciso descrever certinho, discriminar até, né? Para poder fazer o que eu queria mesmo. E do jeito que você tinha pensado, né? Que eu tinha imaginado, tanto na música como nos projetos culturais mais abrangentes. Porque... desculpa, por gentileza. Não, porque hoje eu trabalho com várias artes, né? Eu trago uma performance cênica, eu não faço só um show musical. Eu agora gosto de ter trabalho, além disso. Mas vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Elisa, eu queria começar falando de um dos seus trabalhos mais recentes, que é justamente um projeto desses mais abrangentes e que você coloca toda a sua força e a sua identidade neste projeto, né? O projeto chama Abayomi, produção de bonecas, a história de uma menina negra e os encontros que trazem esperança. Explica pra gente o que é essa proposta. O projeto Abayomi, inclusive já estou toda vestida de Abayomi aqui, com o figurino do projeto, tem a camiseta também. A gente fez esse projeto com muito carinho. Eu descobri a Abayomi através das Arteiras pela Democracia, na pessoa da Edna, que nos ofertou uma oficina. Mas foi só oficina para aprender a fazer a boneca. E aí eu aprendi a fazer a boneca e fiquei olhando, preciso saber a história dessa boneca, como que essa boneca chegou até mim. E aí fui pesquisar, encontrei Lena Martins, que é uma mulher maranhense, né, que criou a boneca Abayomi. Durante a produção desse projeto nós tivemos toda a preocupação, porque é uma contação de história musicada e uma oficina também musicada. A oficina é para aprender a fazer a boneca. Isso, primeiro a gente faz a contação de história, que envolve música, literatura e cênica, né? E depois e a gente vai explicando a história da Abayomi, em paralelo explicando o processo de diáspora brasileiro, né, africano. E aí depois a gente ensina a fazer as bonecas. E como que a gente pode descrever o que seria a Abayomi? Uma boneca de pano. Conta pra gente não só como ela é feita, mas tudo o que ela significa. A boneca Abayomi é uma boneca de pano, que ela é feita sem cola ou costura, ela é só amarração. Vamos pegar uma maior? Vamos. Essa boneca aqui, ela é feita só com laço, tá vendo? Tanto nas mãos, nos pés, a cabeça. Só que tem uma problemática, existem várias histórias sobre a Abayomi. A origem, né? Uns falam que vieram de África, nesse processo, né, de escravidão das pessoas negras aqui no Brasil. E aí as próprias mães nos navios negreiros arrancavam a barra da saia e faziam a Abayomi, e essa história não é verdadeira. Na verdade, a Abayomi, e essa história é problemática porque, na verdade, as mulheres vieram nuas. Então não tinha nem como produzir essas bonecas ali dentro dos navios. É uma história lúdica, né? Mas a própria Lena Martins, criadora, ela problematiza essas histórias porque conta uma mentira sobre um assunto muito sensível, muito delicado. Então, a Abayomi nasceu livre e ela pede para a gente não prender a Abayomi, não falar que a Abayomi nasceu... Qualquer relação com o processo de escravidão. Isso, ela pede para a gente não fazer esse paralelo. Ela nasceu livre no estado do Maranhão e depois ela foi se tornando aí um símbolo de resistência da cultura afro-brasileira. Porque a gente tem também essa identidade aqui brasileira, que veio de África, mas a gente tem também a brasilidade. E a Lena reforça muito isso também, a brasilidade negra. E como é que é o trabalho, por exemplo, dessa contação de história, quando vocês vão numa escola ou num projeto social, né? Como é que é o primeiro encontro com essa criança e como é que eles têm recebido esse projeto, né? Que retorno vocês têm encontrado? Então, como o racismo estrutural é um assunto muito sensível para tratar com criança, nós chamamos a psicopedagoga Gláucia Ramires para nos auxiliar aí nessa roteirização, para a gente não chegar, como que eu posso dizer, abrindo uma ferida e depois tchau. Abrimos a ferida, deixa a criança lá e tchau. Mas a gente também aborda todo esse processo, né, de escravização de pessoas aqui no Brasil, de uma maneira lúdica, de uma maneira mais leve, que traz também um empoderamento para essas crianças. Então, em algum momento, as crianças negras, é muito lindo de ver, elas se identificam com o toque do tambor, com nossos
corpos também, né? Porque temos o David Os artistas envolvidos são negros, né? Então se identificam, sentem essa representatividade, então eles se emocionam. Então nós fizemos um ensaio aberto no Alarme há uns dias atrás e as crianças começaram a chorar. E tinha criança negra chorando, tinha criança branca chorando, professora chorando, assim, de emoção. E depois foi um final apoteótico, nosso final, todas as crianças cantam, brincam muito com as suas bonecas. Então, a gente não esperava essa reação tão das crianças. Forte assim, né? Porque a gente teve realmente essa delicadeza no roteiro, teve essa preocupação. Sensibilidade, né? A ferida, vamos contar porque aconteceu, mas não vamos abrir, vamos contar de uma maneira lúdica e empoderadora. Mas aí quando o David é um ator que participa com a gente, começa a falar, e tem uma fala dele que é muito forte, que eu vou dar um spoiler aqui, ele diz, quanto vale a coroa de um rei? Aí as crianças começam a falar valores, 3 milhões, não sei o quê. O cabelo de um menino, de uma menina negra, vale muito mais do que a coroa de um rei, porque ele nasce na árvore de baobá. E aí as crianças começam a se emocionar, ele começa a falar da árvore e tal. Mas aí, depois só quem for conferir. Não vou contar mais. Elis, você falou inclusive de alguns parceiros desse projeto, Gláucia, David. Quem mais está com você nessa iniciativa? Participa ali da contação ou mesmo nessa preparação de roteiro, né? A Gláucia Ramires, que tem também a editora, né? Esperançar, Companhia de Artes. David Balt, não preciso falar, eu acho que ele tem um currículo impecável. Lila Santiago está com a gente também, atriz, performance, pedagoga também. Tem o Rogério Pinheiro na percussão e temos o Sandro Soares no violão. E aí vai todo mundo para o dia das apresentações. É isso, e tem a Thaís que faz a tradução em Libras também, que quando a gente vai participar de alguma atividade em escola que tenha criança com surdez, alguma coisa, a gente já leva também é intérprete de Libras. Me fala uma coisa, Elis, esse projeto foi desenvolvido por lei de fomento, né? Qual lei foi essa e qual que é a importância desse tipo de apoio para justamente conseguir executar, né, esse tipo de projeto? Esse projeto foi realizado com os recursos da Lei Paulo Gustavo, municipal. Participamos aí da construção dos editais, né? Tivemos várias oitivas antes de sair esse edital, que eu também fazia parte, eu saí recentemente do Conselho de Cultura, né? E foi muito importante aqui para São José do Rio Preto, para os artistas locais. Eu digo que essa lei, nós temos outros fomentos aqui na cidade, mas a Paulo Gustavo é ela que mais está impulsionando para que os projetos, para que o setor cultural volte mesmo à atividade agora, fazendo o que se quer, porque a gente fez muita coisa assim, fazendo o que se queria também, mas de uma forma mais preconizada, com menos recursos. Então, a gente não conseguia atingir o que a gente queria. Entendi, o objetivo ali inicial, fazer uma né? boneca, a gente precisa investir em tudo isso aqui, o tecido, o projeto pedagógico, fazer as coisas com calma. E a gente estava fazendo tudo muito... Meio que de acordo com os editais que surgiam, que era um momento ali de muita necessidade, ali o pós-pandêmico, né? Me fala uma coisinha, como é que tem sido a questão para além, inclusive, da discussão da ancestralidade, a gente vê hoje uma infância muito ligada às telas, né, ou à questão eletrônica, e vocês trazem um tipo completamente diferente de interação, né, de trabalho manual, de ouvir a contação de história, tudo a seu tempo. Isso é mais complexo, pensar nisso também, que você vai encontrar esta plateia que está inicialmente num outro tempo, né? E trazer ela para esse resgate muito mais de um outro tempo, de um tempo inclusive mais lento, de um outro tipo de trabalho. Eu já tenho essa lentidão, porque mineira que sou, já trago Vocês aqui são muito acelerados, inclusive aqui no interior de São Paulo. Para Minas ainda é acelerado. Mas, enfim, eu entendo essa questão das telas, porque tenho uma filha de 10 anos e ela não fica sem, então a gente tenta controlar. Nós também fomos surpreendidos no ensaio aberto que nós fizemos, porque nós temos um momento de mostrar os tecidos africanos para as crianças e é um momento que demora um pouco.
A gente quer que elas prestem atenção. E aí a gente percebe que elas começam a ficar entediadas. Então, aí quando nós passamos para a primeira apresentação, que foi a apresentação oficial, eu falei assim, vamos encurtar um pouquinho. Esse período aqui. A gente precisa se adaptar, porque a criança precisa estar interagindo com a gente. Se ela começa a ficar entediada, a gente já não consegue atingir o objetivo que a gente precisa, né? Que a gente quer levar essa mensagem do empoderamento para essas crianças e a normalização para as crianças brancas dessa cultura afro-brasileira, que é tão importante, normalizar a cor da pele, normalizar o cabelo, né, afro-brasileiro, normalizar toda essa cultura que é tão potente e que é tão importante na construção cultural do nosso país, que faz parte, como tantas outras, né? Nós somos um povo miscigenado, temos a contribuição aí de Portugal, que inclusive é colonizador do nosso país, mas que trouxe sua cultura para cá também. Nós bebemos dessa água. Não posso dizer que foi por querendo, mas bebemos essa água. Italianos, espanhóis, então temos várias culturas. Por que a nossa afro-brasileira tem que ser problematizada o tempo todo, né? Então, a gente tenta normalizar para essas crianças brancas e trazer o empoderamento e reforçar para as crianças negras que a cultura delas também é importante na sociedade. E é valorizada. Eu já fugi da pergunta totalmente. Não, tá tudo certo. Abrindo caixas dentro de caixas. Elisa, eu queria falar de um outro projeto que você fez do ano passado, que é Samba e Ancestralidade. Como é que foi essa proposta? Quem estava contigo nessa iniciativa? E ela vem, assim como a da boneca, nessa sua intenção dessa valorização de cultura negra. Esse hoje é o seu grande norte, seu grande mote enquanto artista e comunicador? Isso. No momento, sim. Mas eu tenho sentido a necessidade também de me colocar enquanto artista, não só naquela fala de Nina Simone, que o artista tem que refletir o seu tempo, mas também enquanto uma artista que gosta de olhar uma flor e escrever sobre ela somente, fazer arte por si só. É quase que impossível no nosso país. É dificílimo, né? É dificílimo, eu acho que quando eles ganham, né, que eles falou-se muito mal dos artistas nos últimos anos, né? Então, eles ganharam nesse sentido, porque a gente tem uma dificuldade de criar arte por si só. A gente fica fazendo artivismo o tempo inteiro. E eu sinto muita falta de fazer arte por si só. Entendi. O banquinho, o barquinho no mar, enfim. Mas, voltando à pergunta, eu passei por um processo que torna-se negro, né? A fala da escritora. E eu, enquanto uma pessoa negra de pele clara, não me entendia como mulher negra. Então, eu passei a ter esse entendimento também no meio da pandemia. Foi um processo que iniciou através do meu cabelo. Eu tinha um cabelo aqui na cintura alisado e eu me entendia como mulher branca, que é aquele lugar que a gente fica perdido, né? Na sociedade. Não é branco o suficiente para estar lá no meio do branco e não é negro o suficiente para estar naquele grupo. Então, a gente fica no limbo, as pessoas pardas ou negras de pele clara, como eu prefiro falar, de pele mais clara. E então, eu cortei o meu cabelo aqui, bem Joãozinho mesmo, no meio da pandemia, me deu um estalo. Eu falei, não quero mais química, não quero mais respirar o formol, não quero mais passar por esse processo que eu passo desde a infância. Então, eu quero ver como é que é o meu rosto, descobrir como é que eu sou. E, através disso, eu descobri que tem muitas pessoas perdidas, sem saber a sua identidade, nesse lugar também, sabe? E a gente não sofremos agressões, as mesmas agressões, porque quanto mais escuro é o tom da pele, mais agredida a pessoa mais agressões ela sofre. Mas sofremos algumas que a gente precisa identificar, a gente não sabe que é por causa do racismo, a gente vai descobrir depois. Então, foi uma virada de chave. Aí meu cabelo começou a crescer, eu comecei a estranhar, eu falei, nossa, meu rosto é assim, não sei o quê. Depois fui naturalizando isso, me empoderando. Não é um processo fácil, porque você, junto com isso, você descobre um monte de coisas sobre o seu passado que você nem sabia, né? Sobre a sua ancestralidade, mas eu disse, eu vou levar isso, vou levar isso adiante. Vou levar isso para outras pessoas. Eu acho que a gente precisa abordar esse tema. E aí veio toda essa ancestralidade de fazer, porque
canto jazz, blues, sempre tive uma familiarização com músicas que foram concebidas por pessoas negras, né? Mas não sabia por quê, olha que coisa louca. E aí eu falei, não, agora eu vou me ancestralizar mesmo aqui na forma brasileira de ser, eu vou cantar música brasileira. E aí esse projeto é decorrente, então, de todo esse entendimento pessoal? Todo esse processo. Aí eu falei, vou trazer o samba e a ancestralidade. Eu me lembro que o projeto seria em setembro, foi proposto em setembro, e eu falei assim, não, vamos colocar no novembro, por causa do 20 de novembro. 20 de novembro e tudo, mas... Então, foi muito legal, muita gente negra participou, eu não esperava a participação de tanta gente lá. E a gente fez essa loucurinha mesmo que eu gosto de fazer, que é misturar a música com artes cênicas. Nós levamos também a Arca, a escola de capoeira, o mestre Ed, maravilhoso. Então foi um grupo com mais de 20 pessoas apresentar ali capoeira para eles. Levamos DJ Taroba também. Foi então porque eu gosto dessa loucura. DJ Taroba é sempre citado aqui nas entrevistas. Ele está sempre em vários projetos. Uma banda, eu tenho que trazer todo mundo para participar. O Daró, que na época era presidente do Conselho Afro, junto com a companheira dele, foram lá também prestigiar o evento. O Kiel, né, levou a comida afro-brasileira, então levou a acarajé. Nós tivemos essa preocupação de deixar tudo muito temático, né? Enfeitamos o espaço, então participou o Rogério Pinheiro, também na bateria, o Zeca Barreto, a Lila Santiago, David Baldi, que estão sempre comigo, são meus parceiros de trabalho. Aí, e foi maravilhoso. Tivemos figurino também, um figurino afro-brasileiro. E... Nada é pequenininho, né, Elis? Não, eu nem lembro mais, é tanta coisa. Nada é pequenininho nos seus projetos. Eu queria saber... A outra fazendo desenho, a café. Eu tenho que lembrar das pessoas, porque você cita o nome de um. E esquece algum. E esquece outra, fala, você não lembrou de mim. Né, que é muita gente. Emerson Carolino na percussão, agora vai lembrar. Vai chegando. Vai chegando. Elis, eu queria saber como que você definiria hoje a mulher que você é e a artista que você é, depois desse processo tão especial, desse entendimento enquanto uma mulher negra no mundo? Mudou muito? Mudou muita coisa, porque enxergava um mundo bem colorido, bem cor-de-rosa. Eu continuo sendo uma pessoa colorida, mas hoje com mais consciência, porque a gente não pode viver achando que todo mundo ama a gente, que todo mundo aceita a gente, e aí você está sofrendo agressões nos lugares sem saber o porquê que você está sofrendo. Então me tornei sim uma pessoa um pouco mais séria, mas essa cor não saiu de dentro de mim, essa vontade de fazer arte, essa vontade, eu não digo de mudar o mundo, porque eu acho um pouco arrogante a gente querer mudar o mundo, mas essa vontade de plantar algumas sementes ali. E aí depois de samba e ancestralidade eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Então, eu falei, vou trabalhar com a infância, porque eu acho que é ali que tudo começa. E é ali que a gente precisa trabalhar, né? Então, voltando em Abayomi, o projeto já circulou. Nós fizemos 2 oficinas ali na escola Olga, professora Olga Maluque, ali na Zona Norte. Fizemos no Mundo Novo e com as crianças da Favela Marte também. Todos os lugares fomos muito bem recebidos. E a partir disso, fui surpreendida, porque um monte de professora começou a me mandar mensagem, querendo a oficina nas escolas dela, todo mundo querendo. Eu estou assim, vindo de uma semana que está todo mundo querendo. Que legal, que bacana. E eu vou tornar a questão mais difícil para sua agenda. Quem quiser, como que é a melhor forma de entrar em contato com você? Pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo seu Instagram, por exemplo? Pode, meu Instagram está aberto, eu leio tudo. E pelo WhatsApp também, tá? Perfeito. Posso colocar seu WhatsApp aqui na tela? Perfeito, vou divulgar. E o perfil no Instagram, pessoal, é o nome dela, Elis Borer, @ElisBorer. Depois você confere como é que é a grafia correta aí na tela. Elis, você falou desse lance da possibilidade de fazer a arte pela arte. Eu sei que a realidade brasileira nos rouba essa possibilidade muitas vezes, né? Quando a gente fala principalmente em música, você já citou aí, deu umas pitadas, que é o jazz, o blues. O que mais você gosta de cantar
E por quê? Quem são as suas inspirações e referências na música? Olha, eu comecei na música tocando baixo numa banda de punk. Sério? Ninguém imagina isso. Era uma banda composta só por meninas, já era feministinha. Lá em Ouro Preto? Lá em Ouro Preto, aos 14 anos. Já era toda trabalhada na feminista. E aí eu tenho muito essa coisa, eu tive muito essa aproximação com o rock no primeiro momento. Então tenho uma Elis roqueira também, que pode aparecer. E eu tenho muita dificuldade de me colocar dentro de um estilo musical Ok. só. Porque, já falei, sou volúvel. Tem dia que eu acordo roqueira, tem dia que eu acordo pagodeira. E tá tudo bem pra mim, não tem problema nenhum em falar isso. Não, só acrescenta, né? Gosto muito da música brasileira, daquela música raiz, o maracatu, o coco, maxixe, o baião, o forró, o samba raiz, o samba em todas as suas variações, porque o samba é muita coisa. Dava uma entrevista só para falar sobre o samba, né? Mas também sou da bossa, sabe? Sou do jazz, como eu já falei, sou do blues e aí tem um negócio com salsa que eu adoro, e a pessoa já quer fazer um monte de coisa, entendeu? É difícil para mim falar sobre música. E aí, como música. É que você... Não consigo me colocar como uma cantora de samba, Entendi. Não consigo me colocar como uma cantora de forró, e o pessoal nicha muito, né? Então, aí eu vou fazendo projetos baseados na minha vibe daquele momento. E aí, esses projetos, você tem uma banda que já te acompanha ali, que é seu núcleo duro, ou não? Surge um projeto, você monta um grupo, uma equipe que vai trabalhar aquele projeto e assim sucessivamente? Eu monto para fazer. Olha, para você ter uma ideia, antes de Samba e Ancestralidade, eu fiz um trabalho chamado Ao Som Desse Bolero. Porque cismei de cantar bolero, falei, vamos para Cuba e vamos cantar bolero. Então, um monte de bolero. Então, cada músico tem o seu estilo. Os músicos, eles se nicham muito, né? Então, para fazer esse projeto específico, eu tive que convidar músicos específicos, entendeu? Então, vai fazendo essas loucurinhas, assim, vai dando certo. Vai dando certo. O pessoal já vai lá, doida, cantando. Tá vindo. O que ela vai trazer hoje? Elis, como é que é ser artista, ser cantora, ser produtora cultural no interior de São Paulo? Você viu avanços ao longo dos anos? Ainda é uma carreira muito difícil mesmo? Como é que você vê isso? Bom, eu tive essa criação em Ouro Preto, em que fui privilegiada, porque é uma cidade que tem a cultura como tônica, né? Ali o turismo é muito forte, então a cultura caminha junto com o turismo. E mesmo assim, lá a gente sofre pela centralização dos recursos para a cultura, porque durante muito tempo a cultura ficou centralizada no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, capitais. Capital São Paulo, capital Rio de Janeiro. Aqui no interior de São Paulo não é diferente. Ainda a gente recebe menos atenção ainda do que a capital, por exemplo. Entendeu? Então a gente luta, temos um coletivo chamado Povo da Cultura também, que nós lutamos pela descentralização desse modo de fazer cultura, né? Dessa coisa de... Porque cultura é tudo que envolve o que um povo faz. Então a gente não pode nivelar a cultura de São Paulo. Capital é superior à cultura de viola, por exemplo, do interior de São Paulo, porque é urbana, porque não sei o que. Não, nós vamos fazer... O Brasil, ele é diverso e esses recursos precisam chegar nas pontas, entendeu? Os povos originários que produzem muita cultura, né? Na moda de viola, no sertanejo, no jazz que eu quero fazer, no samba, enfim. A gente luta para que esses recursos cheguem em todos os artistas, porque a gente vê uma dificuldade muito grande dos artistas em conseguirem viabilizar seus projetos, né? Se ele não tiver ligado a uma grande marca, obviamente, porque temos também, né, os artistas que têm essa sorte. E também mas são poucos, né? Porque é difícil fazer cultura no Brasil, é um trabalho muito desvalorizado. Elis, além de todo essa mobilização que você propõe e realiza no campo artístico, você também atua
atua no Conselho Municipal Afro. Como é que foi a chegada ou o seu despertar para esse tipo de atuação, né? E eu quero falar com você também de uma coisa importante que acontece nesse momento, nessa gestão do Conselho Afro. São duas mulheres à frente da instituição. Então, a gente tem a Claudionora Tobias, que na presidência, e você na vice-presidência do Conselho, né? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi essa aproximação, esse interesse mesmo em fazer parte desse tipo de conselho e qual que é a importância de duas mulheres à frente desse núcleo. Então, no Conselho Afro fui surpreendida, porque eu disponibilizei meu nome e aí recebi acho que 60 votos, se eu não me engano. Bianca está aqui, que é conselheira também, ela. Ou alguma coisa a menos, pode ser 59, porque eu tenho mais sempre para cima, a louca. Mas eu fui surpreendida com esses votos, porque disponibilizei meu nome e falei, ninguém vai votar em mim, ainda mais como personalidade. Tínhamos pessoas como Beta Cunha, por exemplo. Nossa, para mim, super referência aqui na cidade, enquanto artista, enquanto mulher negra, enquanto tudo, né? Uma mulher muito potente. Falei assim, eu vou pôr meu nome, mas isso não vai virar. Não vai virar nada. E aí fui surpreendida, fui eleita. Depois fui surpreendida de novo, fui eleita vice-presidente, trabalhando ao lado de Claudionora, que tem sido uma experiência maravilhosa. Assim, a gente se apoia muito. A Claudionora, ela constrói uma política também descentralizadora, né? Que nós, enquanto mulheres negras, a nossa política, ela é um pouco diferente, né? Da política branca, normativa e masculina, que centraliza o poder em uma pessoa só e várias pessoas ficam servindo essa pessoa. Não, é uma política de roda, de ciranda, de gira, de círculo, sabe? E é pautado nisso que a gente está tocando o Conselho Municipal Afro. Uma apoiando a outra, no que ela precisa me disponibiliza, no que eu preciso ela se disponibiliza. Temos a Bianca também, que está na mesa diretora com a gente como secretária. Então, na verdade, somos 3 mulheres. É que Bianca é uma mulher branca, mas está ali fortalecendo. E é muito importante a participação de pessoas brancas nessa luta antirracista, nessa luta, porque são as pessoas que se beneficiam, né, do racismo, são as pessoas, né, que reproduzem o racismo. Então, termos pessoas brancas participando dessa luta também é muito significativo. Então, na verdade, somos 3 mulheres ali trabalhando em conjunto, tentando tocar uma pauta central, que é o letramento racial, que a gente entendeu. Eu já tinha entendido dentro desse meu processo. Exato, pessoal, né? E aí trouxe para a cultura isso, essa questão do letramento racial. Estou trazendo agora para a infância, mas a gente também trabalha ali no Conselho para levar letramento racial para todas as pessoas que quiserem, né, aprender um pouco mais sobre isso. Eu acho muito importante, porque muitas vezes o racismo é estrutural. Muitas vezes as pessoas praticam o racismo porque não têm informação. E não estou aqui passando pano. Mas tem pessoas mesmo que são palavras, às vezes. Esclarecer, né? O criado mudo. As pessoas não vão se tocar por si só de que tem questões problemáticas na nossa sociedade. Então, elas precisam se letrar. Precisam estudar um pouco sobre esse povo que é tão importante no país. E o Conselho, nós estamos aqui com esse trabalho central, de levar palestra, de levar letramento racial para a população de Rio Preto, nas empresas, né? Porque muitas vezes a pessoa vai competir uma vaga de emprego, ela não é contratada, às vezes tem um currículo melhor por causa da cor da pele. É racismo estrutural. Mas também a gente estar ali presente falando sobre isso. Não adianta a gente só pôr o dedo na cara e ficar... Né? É válido, porque toda manifestação é válida, mas a gente também precisa construir alguma coisa para mudar essa realidade que a gente tem hoje aqui em São José do Rio Preto, que são números estarrecedores aí de boletins de ocorrência de crimes de racismo aqui na cidade, que começa, inclusive, a maioria deles na escola. Na infância, né? Dentro das escolas. E aí vocês vêm com esse projeto que quer justamente modificar esse tipo de realidade, né? De ser um outro espaço, essa escola e essa infância, né? Na verdade, a cultura afro-brasileira, existe uma lei que obriga as escolas ao ensino, né, da história e cultura. Da história e cultura, e a maioria das escolas e dos municípios não seguem essa lei. Nos últimos dias eu recebi uma ligação, inclusive, de uma cidade que diz que iria levar o projeto, não importava o valor, porque o governo federal está
fiscalizando, né? Para que a cidade realize uma ação. Ou seja, as cidades precisam ser pressionadas para levar isso que é lei, que é direito, que é ECA, né? Direito das crianças. Então, a gente tenta aí contribuir com a cultura, mas a gente precisa da participação das secretarias de educação aí nessa luta antirracista. Elise, e essa cabeça que pensa 1000 projetos, 1000 coisas, tá sempre pensando em projetos novos, tem alguma coisa aí na manga, algum projeto já engatilhado que você possa divulgar ou ainda não? Como é que tá? Então, já te dei uma pincelada, que eu agora vou entrar num momento introspectivo, estou compondo bastante e o pessoal chegando, não sei como é que você não tem um álbum, uma coisa pra gente acessar no Spotify, não tem nada, não sei o que. Tem algumas músicas no YouTube, mas nunca falei assim, vou gravar um álbum, né? Álbum agora, com calma, não sei o que. Foi tudo assim na loucura. E agora eu tô compondo bastante, então acho que vem coisa boa por aí. Elise, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista e eu queria terminar a gente mostrando mais uma vez as bonecas. Você tem inclusive... um presente para você. Obrigada! Que é um colarzinho de Abayomi. Já vou, ele combina com a... Aí, olha lá. Com a minha roupa de hoje. Já vou usar. Depois você fecha, eu deixo aberto porque... E vou levar para minha sobrinha. Isso. Essa aqui é a avó e a neta, por isso que elas estão de roupa igual. Que elas elas usam inclusive uma rede, né? Mostra pra gente. Vou mostrar. Essa aqui é a rede. Deitar elas aqui. Elas conversam na rede durante a contação da história. Eles vão balançando nas noites maranhenses e aí vai contando a história. Que interessante. Desse livro que foi escrito pela Lena Martins, que inclusive a criadora das bonecas. Criadora das bonecas. Foi baseado no livro Vida que Voa. E essa aqui é a bonecona. Essa aqui é a maior de todas. Mas a gente vai fazer ainda uma maior. Vamos erguer aqui para o pessoal ver. Essa tá com a minha roupa. Que é um tecido africano, né, Elis? Africano, que a gente encomenda com uma mulher, a Marlene. Ela é angolana. Eu tenho até algumas dificuldades de conversar com ela no WhatsApp, porque ela ainda tem o sotaque, né? Ela tenta falar brasileiro. E ela que faz esses tecidos que vem de Angola e ela comercializa aí. Que bacana. Esse tecido pra gente fazer esses projetos. Trabalho lindíssimo, Elis. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Muito lindo mesmo. Então, lembrando, pessoal, quem quiser levar esse projeto para a escola, pode entrar em contato com a Elis. O primeiro contato aí talvez seja mais fácil, é o perfil dela no Instagram, @ElisBohrer. Eu vou Elis, ELISBOHRER. Quem quiser aí mandar mensagens já relacionadas à atuação dela no Conselho Afro, pode entrar em contato pelo perfil do Conselho no Instagram. É o @Afro Rio Preto. Elis, muito obrigada pela participação. Quer deixar um recado final para os nossos telespectadores? Eu que agradeço, Vivian. Quero dizer para a população negra de São José do Rio Preto que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para construir políticas juntos, juntas e juntes. E a gente quer ouvir vocês. Manda uma mensagem para a gente. Se aproximem do Conselho. Vamos construir. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Gente, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura da cidade você também acompanha ao longo da nossa programação e em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa.